Bem-vindos ao Tranquilamente, um espaço que nós vamos conversar de uma maneira leve e profunda sobre comportamento, emoções e bem-estar. Eu sou Adriana de Oliveira, sou psicóloga, doutora em ciência do comportamento e ao longo dos episódios nós vamos estar explorando juntos temas que fazem parte do nosso dia a dia, desde os desafios emocionais que nós precisamos lidar até as estratégias para a gente poder viver com mais equilíbrio e tranquilidade. Olha só, a ansiedade, como eu estava te falando, a ansiedade ela é muito mais comum do que a gente imagina, né? Eu estava te falando aí, a nossa estimativa é que 9% da população brasileira tem algum transtorno de ansiedade. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente fala de ansiedade, a gente está falando de uma emoção, um estado emocional que a gente vai vivenciar. E quando eu falo a gente, eu digo todos nós, ok? Então, todos nós, em algum momento, vamos viver um momento de ansiedade. O que não significa que você vai ter um transtorno de ansiedade. Não quero entrar nisso hoje, tá? Vamos falar dessas ansiedades que nos perpassam mesmo na nossa vida e que nos geram prejuízo, né? Em determinados momentos quando elas aparecem. Olha só, quando a gente fala de ansiedade, a ansiedade ele vai ser um estado, então, de alerta contínuo, essa sensação de inquietação, muita preocupação. Então, pessoas ansiosas vão relatar esse pensamento sempre muito preocupado. Na maioria das vezes, a preocupação envolve cenários catastróficos. Então, a pessoa está imaginando tudo de errado que vai acontecer na vida dela a partir daquele momento. E isso vai gerar o quê? Vai gerar estresse. Isso vai produzir reações físicas. Então, quando a gente fala de ansiedade, a ansiedade está no corpo, né? A ansiedade está no coração acelerado, a ansiedade está na taquicardia, a ansiedade está na boca seca, na mão gelada, na garganta aqui que parece que tem um negócio prendendo. Os nossos pacientes, quando eles vão nos falar sobre ansiedade, eles vão falar dessas inúmeras sensações que eles vão sentir no próprio corpo deles, ok? Quais são algumas características da ansiedade? Então, como eu sei que eu estou no estado de maior ansiedade? Primeira coisa que aparece é a preocupação excessiva. Então, a sua cabeça só pensa naquilo, você só consegue imaginar que aquilo está acontecendo, é o problema, é a decisão que você tem que tomar, é o que vai acontecer se eu fizer isso ou se eu não fizer. Então, quando a pessoa entra num estado de ansiedade, a cabeça dela vai começar a acelerar a quantidade de problemas e de preocupações que você vai tendo para você ir resolvendo. Além disso, você vai sentir sintomas físicos, né? Quando você tem uma ansiedade muito forte, o seu corpo vai vivenciar ela. Então, muitas vezes, para a gente medir o grau de ansiedade que uma pessoa está vivenciando, eu vou analisar os sintomas. Quando os sintomas da ansiedade estão no corpo, esses dias uma paciente falou isso pra mim. Eu acordo, a primeira coisa que eu sinto é meu coração batendo. Olha só, ela já levanta com o coração acelerado. Isso é uma percepção clara no corpo da ansiedade. Então, o que o corpo demonstra na ansiedade? Dor de cabeça, muita tensão, pescoço, nó nas costas. Ai, tô com uma nó aqui. Ai, travei aqui. É um corpo que ele fica mais tensionado, ok? Peraí, me perdi. Então, dor de cabeça, torcicolo, por exemplo, muita dor muscular, mão fria, taquicardia, sensação de desmaio, dependendo da situação. Então, essa série de coisas vão estar presentes ali na ansiedade. Uma outra coisa que aparece na ansiedade, aí fica a dica aí, principalmente para quem atende, é a dificuldade de concentração. Então, normalmente, quando uma pessoa está muito ansiosa, ela vai ter dificuldade de se concentrar. Normalmente, você pergunta isso para um paciente, você tem alguma dificuldade de concentração? Como que está a sua atenção? Muitos falam, acho que está normal, acho que está do mesmo jeito, não estou vendo nada demais. Aí, sabe o que eu normalmente pergunto? Quando você senta para ver TV, quando você vai sentar para ver um filme, você consegue assistir o filme todo? Você consegue assistir aquele episódio todo? Ou você para ver outra coisa, para ver outra coisa? Quando eu começo atividades, eu não consigo concluir, eu abro uma outra atividade,
Isso me fala de uma dificuldade de concentração. Isso me fala de uma pessoa que inicia uma atividade e ela não consegue manter a atenção dela naquela atividade tempo suficiente e ela começa a mudar de atividades. Isso vai falar dessa dificuldade de concentração, muito presente na ansiedade. A ansiedade também, ela traz uma sensação de inquietação. A pessoa ansiosa, ela tá inquieta, ela senta, ela levanta, ela anda, você fala, o que que tá acontecendo? Tá acontecendo alguma coisa? Ai, tô agoniada. Os ansiosos, eles estão sempre agoniados. Eles têm que fazer alguma coisa, eles têm que tomar uma decisão, eles têm que resolver não sei o que lá, eles têm que saber o que que tal coisa vai acontecer. E é nessa inquietação, eu vou me aprofundar nisso agora, é nessa inquietação que a nossa ansiedade nos compromete, ok? Já vou te explicar isso. O quinto ponto que a gente vai ver na ansiedade, a gente vai ver isso acontecer com muita frequência também, é a pessoa, ela passa a evitar sensações de desconforto na vida dela. Então, quando a pessoa começa a entrar nesse estado que ela está muito ansiosa, o que ela puder adiar e evitar para ela não se sentir desconfortável, a partir desse momento ela vai fazer. E aí é nesse processo que os ansiosos caem na procrastinação. E aí, além dessa inquietude, aí olha como que a coisa começa a ficar comprometida. Eu começo a me sentir ansioso, eu começo a me preocupar muito com as coisas. Não vou nem considerar que a gente está numa ansiedade mais difícil, tá? Com sintomas somáticos. Vamos falar só dessa ansiedade mental ainda. Então, eu tô muito preocupado, eu começo a ter dificuldade de concentração, eu começo a fazer uma coisa, eu paro, eu começo a fazer outra, eu paro, e eu começo a ficar inquieto, e aí eu vou evitar situações de desconforto. Por que que aqui é o grande problema da ansiedade? Porque é nesse lugar que os ansiosos entram num processo de autossabotagem. É nesse momento que a ansiedade se torna um grande problema e um grande sabotador da nossa vida. Por quê? A nossa inquietude, ela fica mandando a gente resolver. A ansiedade fica falando, resolve alguma coisa. Você tem que resolver. Ah, mas você vai adiar isso? Mas você vai adiar isso até quando? Ah, mas tem que fazer isso agora. Ah, mas não sei o quê. E você pensa, e você tá inquieto, e você tem que fazer, e você tem que fazer. Mas aí você também não quer entrar na situação de desconforto. Aí o que que nós fazemos? Nós terminamos um relacionamento que não começou. A gente se boicota no trabalho e depois fala que não tá entendendo por que aquilo não tá dando certo. A ansiedade, a inquietação da ansiedade faz com que você não construa nada. E aí, ao não construir nada, essa ansiedade, dessa preocupação excessiva, muitas vezes, de fato, ela começa a acontecer. E ao começar a acontecer, isso potencializa a sua ansiedade. Então, você fica preso no looping do tenho que fazer alguma coisa, fico fazendo coisas que eu nunca resolvo efetivamente a minha vida, e eu entro nesse looping, além de, daqui a pouco, estar sabotando o que eu quero na minha vida. Pessoas ansiosas, se você conhece alguém assim, você sabe que normalmente pessoas ansiosas são pessoas impacientes. O paciente ansioso, ele quer saber em quanto tempo que tem como resolver aquilo ali, em quantas sessões ele precisa. O paciente ansioso, ele quer uma tarefa. Ele quer que você fale. Ele vem para terapia, ele é ansioso, ele fala, o que que eu faço para resolver a ansiedade? Porque olha só, ele tem que resolver. Lembra da inquietude? Ele tem que resolver. Aí você vira para a pessoa e fala assim, vira para o ansioso e fala assim, olha só, você tá muito impaciente. Você precisa esperar. Esperar é um grande desafio para uma pessoa que tem ansiedade. Por quê? Uma pessoa que tem ansiedade, ela quer, quando ela decide que ela quer alguma coisa, ela quer aquilo agora. Ela quer aquilo naquele momento, ela não quer esperar. Ela não quer deixar para conversar amanhã. Ela quer conversar hoje, ela quer resolver hoje. Você pedir para uma pessoa que tem ansiedade esperar, é você colocar ela num grande desafio emocional. Porque olha só, o que que acontece com a ansiedade? Ela te gera inquietação. Você precisa muitas vezes se movimentar. Você pega uma pessoa que está ansiosa, você
prende ela, digamos assim, fala, não, senta aí, espera, daqui a pouco ela tá assim. O que está acontecendo com ela? Ela está inquieta. Ela está inquieta. Ela tem energia no corpo dela. Então, como que ela espera? Ela não consegue esperar. Só que, de fato, para a gente começar a combater a ansiedade, para você trabalhar a ansiedade na sua vida, ajudar os seus pacientes a manejarem as suas ansiedades, você vai precisar aprender a esperar. Porque existem coisas que demoram. Essa é a realidade. Hoje eu fui no médico, tive uma consulta hoje à tarde, e aí, conversando com o médico, ele perguntou o que eu fazia e tal, ficamos trocando, ele falou, o seu trabalho é difícil. Aí eu falei, o seu também. Eu falei, não existe mais glamour na medicina. A medicina, se você conversa com os médicos, se você conversa com as pessoas que têm informação, a medicina hoje é um campo de muito adoecimento, né? Os médicos estão muito doentes. A gente tem altas estatísticas de alcoolismo entre médicos, automedicação, suicídio, e a lista é grande. E eu falando isso para ele, eu falei, o campo de saúde hoje, né, área de medicina, tá um campo muito adoecedor, tá muito difícil, papapá. E ele falou, eu sou professor, e ele começou a falar dos alunos dele. E ele falou, eu fico falando para os meus alunos. Eu falo, olha só, não existe atalho. Achei interessante isso. Não existe atalho. O que isso significa? Como quando eu entro numa ansiedade eu tenho pressa, a minha pressa faz querer que eu busque um atalho. O que eu faço? O que é o mais rápido para eu fazer para mudar isso aqui na minha vida? Então, na sua ansiedade para emagrecer, você entra com uma medicação, você entra com um remédio. Na sua ansiedade para, sei lá, conhecer alguém, você começa a sair com pessoas que não te atraem fisicamente, por exemplo. Na nossa ansiedade por fazer as coisas acontecerem, porque a gente tem que fazer alguma coisa, a gente vai para uma ação, só que a gente vai para uma ação meio vazia, porque a gente não consegue muito sair daquele lugar. Por quê? Porque a gente quer atalhos, a gente fica buscando atalhos. Eu até compartilhei isso aqui umas lives atrás. A pessoa virou, uma cliente minha estava conhecendo uma pessoa no aplicativo. Ele virou para ela em um determinado momento e falou, olha só, eu estou avaliando, eu acho que não tem muito futuro o nosso relacionamento pelo que a gente conversou, então eu acho que não vale o tempo do investimento financeiro e de tempo para a gente sair para se conhecer. Sair para se conhecer, eles não tinham nem se encontrado pessoalmente. Com uma semana de conversa no WhatsApp, ele chegou à conclusão que ela não era o que ele queria. Como assim? Mas ela era o que ele queria em 5 segundos? Que caminhos é esses que nós queremos? E nós queremos isso? Esses atalhos, a gente quer atalho. Gente, as pessoas não querem fazer terapia, as pessoas querem comprar um cursinho aqui, ir lá no coach, ter uma sessão de 1 hora e resolver as suas vidas. Compartilhei isso aqui numa outra live também. Jojo Todinho, famosa aí, né, na internet, fez cirurgia bariátrica e emagreceu. Ela ia dar um curso, eu vi uma propaganda, não sei nem se é verdade ou não, mas falando que ela ia dar um curso sobre emagrecimento. Você pegou um atalho. Você vai ensinar o que para as pessoas? Atalhos? E aí o médico vira para mim e fala assim, eu falo com os meus alunos, não existe atalho. Aí eu tenho o ansioso que quer atalho, e cada vez que ele pega um atalho, às vezes ele volta para o mesmo lugar do início. Então, eu já sei que esse relacionamento é bom, então eu nem invisto, eu nem venho para esse desconforto. Aí, eu não sei por que eu nunca tenho um relacionamento. Então, eu fico nessa dicotomia. Eu quero emagrecer, mas eu não quero mudar minha vida. Aí eu faço dietas radicais. Aí eu saio da dieta, aí eu volto a ganhar peso. Por quê? Atalhos. Quanto mais a gente pega atalho para resolver a nossa vida, mais a gente continua no mesmo lugar. Então, esse é um grande problema. Eu anunciei a live essa semana, não sei se você reparou isso, eu anunciei acho que só ontem, ou domingo, essa live.
Mas quando eu anunciei essa live, eu anunciei ela com ansiedade versus esperançar. Não sei se você reparou que eu fiz isso. Eu estou te dizendo que a ansiedade, ela vai fazer você não esperar. A ansiedade, ela vai te inquietar a tal ponto que ela vai querer que você crie atalhos, que você busque os caminhos mais rápido possível para você chegar onde você quer, independente do que você faça para isso. É isso que a sua ansiedade faz. Só que, de fato, esperar é muito difícil. O que é, eu quero falar disso para a gente caminhar para o final, o que é você esperançar? Não sei se você já ouviu esse termo. Esse termo é um termo que foi cunhado pelo... Oh, meu Deus, tô com um nome aqui que não é a pessoa. Paulo Freire. Porque o que o Paulo Freire vai falar? Quando a gente fala de esperar, o esperar te põe numa situação passiva. Ah, eu estava aqui esperando a Glaucia entrar. Olha só, eu tô aqui sem fazer nada, enquanto eu espero que algo aconteça. Mas se eu pego uma pessoa ansiosa e eu falo, senta, espera, eu mato ela. Então, a gente precisa sair do esperar e a gente precisa entrar no esperançar. O que é eu esperançar? Esperançar foi cunhado, o significado como agir com esperança. Significa, então, que eu faço o que agora? Eu assumo uma postura ativa em relação àquilo que eu quero. Para você conseguir fazer isso, vamos pensar como que você vai fazer isso, tá? Vou te dar um caminho muito simples para isso. O que eu tô te dizendo é, a sua ansiedade vai te propor atalhos. A sua ansiedade vai te deixar tão inquieto que ele vai querer que você resolva aquilo o mais rápido possível. E às vezes, ao resolver as coisas o mais rápido possível, vamos tirar o band-aid com força. A gente arranca band-aid, a gente arranca pele, a gente arranca carne, a gente arranca sangue e muitas vezes não precisa que isso aconteça, ok? Como que eu faço isso? Eu preciso então aprender diante da minha ansiedade, eu preciso aprender a agir com esperança. Eu preciso aprender a ter uma postura ativa em relação ao que eu quero para minha vida, em relação ao futuro que eu quero para minha vida, em relação a como que eu quero que as coisas estejam daqui a 1 ano, 2 ou 3. Como que a gente faz isso? Okay? Quero te dar 5 passos, tá? Se você gosta de anotar a live, agora tá na hora de você anotar. Eu quero te dar 5 passos de como você trabalha a sua ansiedade assumindo uma postura ativa na sua vida, ok? A primeira coisa que você precisa para você conseguir fazer isso, você precisa ter claro o que é valor para você. O que é valor para mim? O que é importante para mim? Como que eu quero que seja a minha vida? Como que eu quero que a minha semana aconteça? Daqui a 5 anos, o que eu quero? Daqui a 10 anos, o que eu quero? Isso é valor. O que é valor para mim? O que é importante para mim? O que no final do dia, se eu tiver tido aquilo ou não, vai fazer diferença para mim? Esse é o meu valor. Essa semana a gente estava conversando sobre isso aqui em casa. O meu pai, toda vez que eu ligo pro meu pai, vocês meus irmãos sabem disso, mas o meu pai, ele é o centro de fofoca da família, entendeu? Lá em casa nós somos 5 irmãos, todos falam com o meu pai. Então, meu pai é a central e aí o meu pai distribui informação dos irmãos um para o outro. Então, quando eu quero ter updates dos meus irmãos, eu ligo para o meu pai. Eu posso ligar para o meu pai e ele vai me informar todos os updates dos meus irmãos, o que está acontecendo, o que está deixando de acontecer. Você quer ver uma coisa que meu pai sempre faz? Sempre. Eu moro fora de casa tem mais de 20 anos. Tem 20 anos que meu pai faz isso. Toda vez que eu ligo pro meu pai, ele pergunta se eu estou trabalhando. E se eu estou trabalhando muito, não é só trabalhar. E aí, tá trabalhando? Tá com trabalho? Eu falo, tô. Tá trabalhando muito? Eu falo, que bom, tá trabalhando muito. Além de perguntar pra mim o quanto que eu tô trabalhando, o meu pai sempre me conta como os meus irmãos estão trabalhando. Gente, o que eu tenho muita clareza em relação ao meu pai? Trabalho é um valor. No dia que eu estava me sustentando, pagando minhas contas e construindo a minha vida,
Meu pai achou maravilhoso eu fazer psicologia. Mas quando eu decidi fazer psicologia, tudo que ele me falou que eu não ia ganhar dinheiro. Por quê? Porque para ele, trabalho e dinheiro são valores. Meu pai tem 84 anos e meu pai trabalha até hoje. Meu pai tira plantão em hospital. Às vezes eu ligo pro meu pai, e aí pai, tá à toa? À toa nada, acabei de chegar do hospital. Por que ele tá fazendo isso aos 84 anos? Porque isso é um valor para ele. Isso é importante para ele. E onde que isso tá? Isso está na vida dele. Você precisa definir os seus valores. Já que eu tô falando do meu pai, deixa eu pegar um outro valor do meu pai. Meu pai é uma pessoa que cuida da sua saúde. Meu pai tem 84 anos, ele não toma remédio. O máximo que meu pai toma quando ele tá com dor, ele toma um dipirona. E ele fala isso com orgulho, tá? Domingo de manhã acordei, morta, desmaiada, com preguiça de respirar direito. Eu falei, vou ligar pro pessoal lá de casa. Liguei pra minha irmã, liguei pro meu pai. Liguei pro meu pai. Oi, pai. Falei, você tá saindo? Ele tava arrumado com um capacetinho pra ele andar de bicicleta. Falei, tá saindo? Ele falou, tô indo andar de bicicleta. Eu falei, eu te ligo depois. Ele falou, não tem problema, não tô com pressa. Os filhos pro meu pai é um valor. 99% das vezes que eu ligo pro meu pai para o que ele está fazendo para falar comigo. Às vezes eu ligo meu pai, ele tá no meio de uma feira. Já liguei meu pai na feira. Oi, pai, tá na feira? Daqui a pouco eu te ligo. Não, tô tranquilo, pode falar. Meu pai me atende no bar, quando ele tá no bar. Meu pai me atende andando, indo na bicicleta, ele para. Não tô com pressa. Por quê? Porque isso é um valor para ele. Todas as vezes que eu ou meus irmãos ligam, ele para o que ele está fazendo para conversar com a gente. Tava ele de capacetinho saindo para andar de bicicleta. Falei, vai fazer sua bicicleta hoje? Ele falou, vou. Por quê? Saúde é um valor para o meu pai. Olha só, quando eu te dou o exemplo do meu pai é uma pessoa que eu consigo ver muito isso. Ele tem valores muito definidos na vida dele e ele tem ações que condizem com os valores dele. Então, trabalho é importante, ele trabalha. Ele gosta daquilo que ele faz. Os filhos é importante, ele para as outras coisas quando a gente chega para a gente estar com ele. A saúde dele é importante. Meu pai todo dia anda com a bicicletinha dele, seus 20 km, todos os dias. Quantos anos ele tem? 84 anos. Qual que é o nosso problema? Meu, seu. Você que me ouve, que me escuta, que passa por esse sofrimento. Às vezes a gente não tem claro o nosso valor, a gente está sugado numa vida que a gente não está nem conseguindo pensar o que é importante e o que não é pra gente. Então, valor indefinido. E, às vezes, quando a gente tem um valor que a gente consegue falar, não, claramente isso aqui é importante para mim, nós não temos ações alinhadas com os nossos valores. A gente vive numa ansiedade porque, na verdade, está nos faltando uma ação com esperança para construir a vida com os valores que nós desejamos. O que significa isso? Eu não sei se eu já compartilhei aqui com vocês que eu tenho algumas metas na vida, né? De vez em quando eu compartilho alguma aqui. Uma das minhas metas na vida é limpar minha bunda até meu último dia de vida. Essa é uma meta. Em outros termos, o que eu quero? Qual que é uma meta? Eu quero ter autonomia até o último dia da minha vida. Quero poder me levantar da cadeira, quero poder, sabe? Até o último dia da minha vida. O que eu preciso para isso? Muitas coisas, mas uma delas eu sei. Eu preciso de músculo, eu preciso de musculação. Eu preciso ter uma outra relação com o meu corpo em termos de saúde para poder falar para você que daqui a 30, 40 anos eu quero estar com uma saúde talvez melhor do que eu tenho hoje. Que coisa! É uma meta? Beleza, qual que é a minha ação em relação a isso? Nós queremos estar saudáveis, nós queremos ter saúde mental, mas nós não dormimos, nós não comemos bem, nós não cuidamos do nosso corpo, nós temos valores que muitas vezes não estão alinhados com a nossa vida. Conseguir ver quais são os meus valores? Tá na hora de você estabelecer metas. Então, metas como? Curto, médio e longo prazo. Mês passado, acho que foi mês passado,
Eu fui na médica, tô numa saga de médico, gente. Vou nem falar quanto que eu ando gastando de médica aqui, não vai valer a pena. Mas tô numa saga de médicos. Aí mês passado eu tava num outro médico. E a médica virou pra mim e falou assim, olha só, você é uma obesa. Desse jeito, ela falou desse jeito, gente. Ela falou, você é uma pessoa que a gente chama de falso magro. Você é uma falsa magra. Você é uma obesa e você precisa perder gordura. Falei, tá bom, obrigada, né? Desculpa aí. Ela falou, você precisa perder gordura. E ela vai lá me mostrar, ó, você precisa ganhar massa magra, por isso, isso. Você tá tendo perda sim, papapá. Tá bom, obrigada. Falei pra ela, o que eu preciso? Ela falou, você precisa de atividade física. Você precisa fazer atividade física. Eu falei, tá bom. Então agora eu tenho uma médica me avisando que, olha só, para você ter esse valor, você precisa ter uma ação clara. Ação clara é você precisa fazer atividade física. Falei, não, vou pra academia. Fui pra academia. Aí no outro dia eu não queria ir. Aí aquela luta que eu já compartilhei muitas vezes com você aqui, que é a minha luta com a atividade física. O que acontece? Porque esses momentos acontecem. Eu tenho o meu valor, eu tenho a ação, eu sei o que eu tenho que fazer, né? Muitas pessoas às vezes chegam na terapia sem saber o que elas têm que fazer. Mas muitos de nós sabemos. Eu sei o que eu tenho que fazer. Eu tenho que dormir bem, eu tenho que comer bem, eu tenho que ter uma vida saudável de atividade física, de movimentação. A gente sabe. O ponto é, às vezes a gente não consegue. Então, olha só, e aí, nesse não conseguir, novamente, quem nos atravessa? Ansiedade. Ansiedade nos atravessa nesses momentos. Que eu quero mudar, eu quero fazer, mas aí eu consigo, aí eu começo, aí eu não consigo, aí eu paro, aí eu vou, aí eu não continuo. O que eu faço nesses momentos? Então, olha só, defini meus valores, defini as ações. Não estou conseguindo implementar as minhas ações. Se chegar um momento que você não está conseguindo fazer isso sozinho, o que você precisa fazer? Você precisa de ajuda. A gente precisa muitas vezes de ajuda para construir essa vida que a gente quer. Eu fico nessa saga. Um dia eu vencerei, mas por enquanto eu estou na jornada ainda da saga da atividade física. Comecei a fazer yoga. Fiz uma semana, fiz 2 semanas. Na terceira semana eu falei, não quero mais fazer yoga. Abandonei a yoga. Falei, não, vou voltar para musculação. Voltei para musculação. Abandonei a musculação. Falei, eu preciso fazer alguma coisa. Aí, falei, já sei, vou contratar um personal. Vou pagar um personal, porque aí eu vou ser obrigada a ir, porque eu vou estar pagando, vou ser obrigada a ir. Aí, fui fazendo as contas, falei, sabe uma coisa? Eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz. Falei, vou fazer crossfit. Gente, aí fui fazer uma aula de crossfit. Tem 3 semanas que eu tô indo. O que eu posso te dizer é que tem 3 semanas que eu sinto dores no meu corpo. Isso eu posso te dizer. Olha só, e aí eu fiquei conversando com a minha esposa. Falei, é muito interessante, que aí eu fico analisando o comportamento das pessoas, né? Eu não consigo fazer diferente. E tem umas coisas no CrossFit que de fato é muito interessante. Primeiro você tá morrendo lá, fazendo negócio torto, e a pessoa tá falando, nossa, é isso mesmo, excelente. Só isso já ajuda. Olha só, o que eu quero dizer em relação a isso? Muitas vezes é difícil você sustentar sozinho. Tem hora que você precisa de um grupo. Eu fui para o CrossFit, aí conversei com a professora lá e tal. Eu falei, olha só, falei com ela. Eu falei, eu tô buscando nesse momento na minha vida alguma atividade física que eu possa me converter, possa virar minha religião, entendeu? Acho que eu tô precisando de uma conversão de uma religião, talvez para eu mudar esse cenário na minha vida. Quando eu falo isso, ela ri, mas eu tô falando sério. Quando eu falo isso, o que eu tô dizendo? Eu preciso de ajuda. Sozinha, eu não estou conseguindo mudar isso na minha vida. Então eu vou ter que ir para um grupo, eu vou ter que fazer o quê? Eu preciso de ajuda. Sozinha eu não estou conseguindo. Muitas vezes a gente não tem uma ação com esperança e a gente não consegue mudar algumas coisas porque a gente começa a fazer, a gente não dá conta, a gente se frustra, a gente sente que a gente não consegue, a ansiedade fala pra gente que a gente não consegue e a gente fica estagnado no mesmo lugar. Eu não tô conseguindo, eu preciso de ajuda. Aí esses dias eu virei pra professora e falei com ela assim, falei, olha só, fulana, no dia que eu subi essa corda aí,
eu vou me tornar uma pregadora do CrossFit. Você pode contar comigo, porque no dia que eu conseguir subir essa corda, eu vou falar para as pessoas que elas podem fazer qualquer coisa. Ela falou, então no dia eu vou filmar. Eu falei, então já tá combinado. Existe uma coisa na sua vida, que ajuda é essa? Às vezes ajuda um personal, às vezes a sua ajuda vai ser um nutricionista, às vezes a sua ajuda vai ser um terapeuta, às vezes a sua ajuda vai ser entrar numa religião, numa igreja, num contexto religioso, às vezes a sua ajuda vai ser a sua família, às vezes a sua ajuda vai ser os seus amigos, às vezes a sua ajuda vai ser um grupo de pessoas que você segue no Instagram. Eu não sei, mas tem momentos que para a gente conseguir agir na nossa vida, nós precisamos de ajuda. Um dia minha esposa virou para mim e falou assim, às vezes eu nem sei, vou para terapia, vou falar a mesma coisa. Aí ela falou para mim fazer um negócio, eu não fiz, eu vou lá e vou falar a mesma coisa. Eu falei, a terapia serve para isso. Olha só, é ruim você chegar na terapia e falar, não fiz. Você fica com vergonha, você fala, meu Deus, de novo, não fiz aquilo, foi muito difícil. Hoje uma paciente minha chegou para mim e falou assim, eu falei, oi fulano, tudo bem? Ela falou, não fiz. Falei, tudo bem, não tem problema. Aí conversamos sobre isso, aí ela falou, não, vou fazer. A gente precisa muitas vezes da comunidade quando a gente precisa mudar determinados comportamentos. Sozinhos é difícil você fazer isso, ok? Então, defina seus objetivos, defina seus valores, defina suas ações. Se não está conseguindo fazer, peça ajuda. A quarta coisa que você tem que fazer, você precisa realmente aprender a celebrar pequenos progressos, ok? Então, little steps. Nesse processo, não vou me demorar muito, porque eu falei disso na semana passada, combine na sua vida, nesse momento que você quer sair desse lugar que você tá e que você não consegue exatamente, você não tá chegando muito lá e você fica nesse, tô fazendo, mas ainda não tá tendo resultado. Nesse momento você precisa cultivar gratidão. Então assim, gente, eu sou meio doida mesmo, tá? Mas esses dias que eu tenho começado a ir pro CrossFit, eu saio da aula, eu entro no carro e falo, nossa, arrasou. Eu super me reforço, eu falo, nossa, você arrasou. Aí acordo com dor no outro dia, eu chamo a dor do CrossFit. Aí eu acordo, hoje eu tô com dor de CrossFit. Nossa, arrasou. Malhamos igual gente grande ontem. Celebre as coisas. Ah, é pequeno, celebre a sua conquista, ok? Cultive isso como uma prática na sua vida. Celebre os pequenos progressos. O que é os pequenos progressos? Não consegui acompanhar uma aula, agora eu consegui acompanhar uma inteira. Nossa, arrasei. Celebre o não consegui fazer, mas hoje eu consegui cuidar da minha alimentação. Olha só. Não consegui dormir direito, mas ontem eu consegui dormir. Olha só, fiz esse ajuste. Celebre pequenos progressos. Ah, eu quero... Hoje uma paciente minha falou, não, eu quero para fazer atividade física 6 vezes na semana. Falei, ótimo. Mas se for 3, tá bom também. Se nessa semana for 3, celebre que foi 3. Se eu começo fazendo uma vez na semana, celebre que você está fazendo uma vez na semana. Um dos nossos erros é, eu tô aqui, eu quero chegar aqui. Aí eu dou um passo. Aí eu falo, tô muito longe, não consigo, é muito difícil. Aí a gente para. Aí ao invés de continuar subindo degrau por degrau, a gente desiste e volta pro zero. Aí a gente tá sempre recomeçando. A gente zera e a gente tem que recomeçar. Como que eu faço para não cair? Celebre o progresso. Olha, tá massa. Eu até brinquei. Eu falei, não, eu acho que eu vou esperar dar uns 6 meses assim de CrossFit para eu contar. Mas eu não dou conta de esperar. O ponto é, mas e se daqui a um mês você desistir? Eu vou ter que arrumar outra coisa. Mas sabe o que é o importante nesse momento? Que eu já consegui fazer 2 semanas. Celebre pequenos passos. Celebre pequenos progressos. Quando você celebra esses progressos, você consolida aquele lugar na sua vida. E isso é importante. A última coisa, eu vou caminhar para o nosso final aí de live. A última coisa é, olha só, estamos falando sobre combater a sua ansiedade, ok? Combater a sua ansiedade
combater a sua ansiedade conseguindo esperançar, conseguindo agir com esperança, conseguindo ter uma postura ativa na sua vida. Eu tenho valor, eu tenho ações, eu estou pedindo ajuda e eu estou celebrando os meus pequenos progressos. O que eu preciso fazer? Na verdade, eu devia ter começado com o último ponto, tá? O ponto primeiro é, quer combater a sua ansiedade mesmo? Fala, eu preciso extirpar a ansiedade da minha vida. Quero. Então, chegou o dia que eu vou te ensinar como você vai fazer isso. Para você conseguir fazer isso, você precisa viver no presente. É relativamente simples, tá? O que significa dizer? Que amanhã, dia 23 de outubro, quando você acordar, o seu maior desafio vai ser viver o dia 23 de outubro. E nem um dia mais, nem um dia menos. Mas ao viver o dia 23 de outubro, você não pode viver de qualquer jeito. Você vai conseguir extirpar a ansiedade da sua vida se no dia 23 de outubro você entender, quando você acordar, que a pessoa mais importante naquele dia que você vai precisar cuidar é você. Se todos os dias nós levantássemos da nossa cama e a gente falasse, eu sou o meu bem mais precioso e hoje eu preciso cuidar de mim da melhor maneira que eu puder. E se nós fizéssemos isso todos os dias, nós teríamos uma vida muito diferente da vida que nós temos. O que significa isso? Esses dias eu fui dar uma palestra e aí perguntei para uma pessoa o que eram as coisas mais importantes na vida dela. Eu falei, me fala as coisas mais importantes na sua vida. Falei, não, me fala a coisa mais importante na sua vida. Me fala uma coisa que sem isso não tinha vida para você. Sabe o que ela falou? Meus filhos. Falei, quantos mais são pais e mães aqui? Aí eles levantaram a mão. Falei, eu imagino que vocês concordem com ela. Depois que vocês têm filho, a coisa mais importante é se tornar um filho. Eles falaram, Eu falei, e vocês estão errados. Nós erramos na nossa vida quando os nossos filhos se tornam mais importantes que nós. Nós erramos na nossa vida quando o nosso trabalho se torna mais importante que nós. Nós erramos nos nossos relacionamentos quando os nossos relacionamentos são mais importantes que nós. Toda vez que eu me tiro de prioridade e eu passo a cuidar de outras coisas que não eu primeiro, eu vou me jogar numa ansiedade. Sabe por quê? Porque eu estou negligenciando a coisa mais importante que tem, que essa coisa sou eu. Como que eu cuido de mim? Você precisa cuidar de você. Imagina que você é uma criança. Vou te passar um exercício hoje, hein? Vou terminar a nossa live te passando esse exercício hoje. Faça o seguinte exercício amanhã, quando você acordar. Você vai acordar e vai falar, eu sou o bem mais precioso que eu tenho e eu preciso me tratar como se eu fosse uma criança super amada de 5 anos de idade. O que uma criança de 5 anos de idade precisa? Ela precisa de sono, ela precisa comer bem, ok? Ela precisa se exercitar, ela precisa ter tempo para brincar. E de 5 anos, né? Você quer desenvolver um pouco ela precisa de ter tempo para estudar, para ela se desenvolver. Precisa de muito mais coisa. Mas, não, tá, peraí que tem uma coisa mais importante ainda também aqui. A criança precisa de afeto. Isso envolve desenvolvimento, tá? Não vou entrar nisso hoje, que não é o tema. Mas afeto é necessário para a gente se desenvolver emocionalmente, senão a gente vai ter problemas emocionais já na infância. A gente precisa dessas 6 coisas. Se ao acordar amanhã, você se proporcionar essas 6 coisas e fazer isso todos os dias, você vai construir a vida que você quiser na sua vida. Olha só, entenda como que eu saio do ciclo da ansiedade. Eu preciso construir uma vida que faz sentido para mim. Para eu construir uma vida que faz sentido para mim, eu preciso entender que eu preciso estar bem, senão eu não construo vida nenhuma. Eu estar bem significa que eu preciso me proporcionar algumas coisas. Eu preciso me proporcionar sono,
eu preciso me proporcionar exercício, eu preciso me proporcionar alimento saudável, eu preciso me proporcionar diversão, eu preciso me proporcionar desenvolvimento e eu preciso me proporcionar afeto. Eu preciso me proporcionar cuidado, colo, carinho, troca. Quando você investe nesses pilares na sua vida pessoal, isso significa que você está agindo no presente. Você está vivendo no presente. Preciso mudar. Tem hora que você precisa mudar e você fala, vou mudar o quê? Porque é tanta coisa que eu preciso mudar. O que eu mudo? Escolha uma coisa, eu tenho falado sobre isso. Escolha uma coisa. Preciso mexer na minha alimentação. Preciso mexer no meu sono. Preciso melhorar minha atividade física. Preciso ter uma prática espiritual na minha vida, que vai ser uma meditação, que vai ser uma oração, que, sei lá, vai ser uma prática religiosa. Preciso disso aqui, eu preciso, já que a minha família é valor para mim, preciso ter mais tempo com eles. Preciso aprender a falar não para o trabalho para eu poder estar com os meus filhos. Escolha uma coisa. Escolha uma coisa? Comece. Quando? Agora. Quando terminar a live, se for possível. Se não for possível, amanhã de manhã. Precisa voltar para a atividade física? Amanhã é o dia. Ah, mas eu preciso de uma academia. Não precisa não. Põe um tênis amanhã e dá uma volta ao redor da sua quadra. Comece. Faça uma ação. Comece. E aí, você precisa entender o seguinte, que quando a gente começar significa movimentar. Se você nunca brincou de jogar pedra no lago, você está precisando aprender a fazer essa brincadeira. Eu já brinquei muito disso. É legal jogar pedra no lago. Você pega uma pedra e joga. Quando a pedra cai na água, ela não só afunda, ela cria uma onda. Mas ela não cria uma onda, ela cria uma onda que ela vai se abrindo. Você pode jogar lá a 6 metros de distância. A ondinha vem até te encontrar. O que isso significa na prática? Que quando você movimenta a água, uma vez que o movimento é iniciado, o movimento vai acontecer. Às vezes a gente acha que a gente precisa fazer grandes mudanças. Olha só, imagina que eu estou caminhando reto aqui, ok? Estou caminhando reto. E aí chega nesse momento, dia 22 de outubro de 2024, você termina essa live e fala, sabe de uma coisa? Eu estou precisando mudar algumas coisas na minha vida. E nesse momento, nesse dia, às 21 horas e 15 minutos, você toma uma decisão de voltar para a academia amanhã. Ou então ir para a academia à noite. Ou então ligar para aquela pessoa que tem muito tempo que você não fala e que você é uma pessoa importante que devia estar na sua vida. Nesse momento, você faz assim, ó. Você muda meio grau de ângulo. Você muda um pequeno comportamento. Que nesse primeiro momento parece que não faz diferença nenhuma. Mas a verdade é que com o tempo, se nós caminhássemos aqui, ó, chegaria um momento que essa pequena mudança me levaria para um lugar completamente diferente do que se eu tivesse continuado aqui. Como que eu pratico esperançar, né? A gente precisa aprender a esperançar. O que é aprender a esperançar? É aprender a agir no presente. É aprender a fazer o que eu posso fazer aqui. É aprender a olhar para a minha vida e fazer os ajustes de meio grau. Não tenha a expectativa de produzir uma grande mudança na sua vida. Não é assim que acontece. E a gente quer as grandes mudanças e a gente não faz os pequenos ajustes. Faça o pequeno ajuste. Altere meio ângulo no caminho que você está trilhando e daqui a um ano você vai estar num lugar completamente diferente do lugar que você se encontra hoje, ok?